Fariseus e saduceus então vieram ao encontro do mestre para pô-lo à prova, pediram um sinal do céu, mas ele faz uma resposta que vai nos fazer refletir até hoje, ao engrandecer nossas vidas e também a questionar se nós também, até hoje, não estamos fazendo igual os fariseus e os saduceus, pedindo provas e sinais para realmente acreditar no Mestre Divino. Se quer saber sobre isso e muito mais, venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos mergulhar no Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Venha conosco para engrandecer cada vez mais a sua vida. Sejam bem-vindos. Hoje chegamos no capítulo 16, onde nós vamos analisar os versículos de 1 a 4, onde se pede-se um sinal do céu a Jesus através dos fariseus e saduceus que vieram pô-lo à prova, mas para o tentá-lo, realmente se ele era o Messias. Conforme eu disse na introdução, o Evangelho nos faz mergulharmos realmente em análises e principalmente em autoanálise. Será que até hoje nós não pedimos esses sinais do Cristo para realmente comprovar que ele é o Messias, que ele é realmente ali o mestre, o modelo e o guia para todos nós? Esse estudo nosso, ele visa principalmente nós analisarmos uma parte do Evangelho e realmente retirar dele a essência. E para isso nós temos que fazer muitos questionamentos, vem a parte filosófica em si. Porque ciência, filosofia e religião, elas têm que caminhar juntas. Então a filosofia, ela traz os questionamentos, é o amor pelo saber, é você realmente tentar se aprofundar, mas ao se aprofundar você tem que retirar a essência. Então no nosso estudo nós procuramos sempre fazer isso. Se você chegou hoje nesse nosso estudo, apesar de ser um estudo sequencial, a grandiosidade do Evangelho é que você pode pegar um trecho dele, estudar ele, engrandecer a sua vida, mas depois você não vai querer parar. Então, se você não conhecia o nosso estudo, vai lá depois no canal do Neto Honor Abril, tem uma playlist onde você vai poder colocar em dia, porque estudar em sequência também é maravilhoso e é fundamental, porque é a sequência ali dos acontecimentos que estão dentro do Evangelho, que não tem um ponto de vista religioso. Nós sempre falamos isso. Os ensinamentos do Cristo não ensinam sobre religião, eles ensinam uma doutrina de vida fundamentada e baseada no amor para um progresso totalmente, não apenas espiritual, mas também material dentro da sua vida, porque você vai lidar com as pessoas. E aí você aproveita também, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber a notificação, tem outros vídeos lá no nosso canal. Faz esse vídeo chegar a mais pessoas, compartilhar o amor do Cristo com o seu próximo. Então compartilhe esse vídeo também com quem você ama e vá lá. Comente o que você está achando do nosso estudo ou complemente, porque é um vídeo de apenas 15 minutos, você pode complementar também o que esse estudo trouxe de significado para você. Sua participação, unirmos corações, é muito importante. E curte o vídeo também para ele poder ter uma dimensão cada vez maior. Mas vamos lá. Então, saduceus e fariseus eram, na realidade, para resumir, fariseu e saduceu parecem ser a mesma coisa, mas eram dentro de uma posição dentro do sinédrio, eles tinham realmente uma mesma de ser autoridade, ser doutores da lei, mas eles tinham castas diferentes, que eles eram tipo grupos diferentes. Os fariseus e os saduceus eram um grupo diferente. Os saduceus, inclusive, salvo engano, eles eram mais ricos, donos de mais posse, tinham mais influência, mais poder. Os fariseus, eles tinham, não era tão poderoso igual os saduceus. Mas assim, não precisa esmiuçar nisso, mas depois, se você quiser, coloca no comentário qual que é a diferença do saduceu com o fariseu e engrandeça ainda mais esse nosso estudo. Os judeus acreditavam que os demônios, os chamados espíritos trevosos, eles poderiam promover fenômenos. Então, muitas das vezes, eles falavam, conforme nós já vimos nesse nosso estudo, que Jesus, ele curava as pessoas em nome de Satanás.
expulsava os demônios em nome de Satanás. Aí eles falavam Belzebu, né, que era o príncipe dos demônios em si, que era em nome de Belzebu que ele expulsava os demônios. E Jesus responde, fala, peraí, pode-se um senhor dividir o seu reino? Uai, se ele está expulsando, lógico que não é em nome de Belzebu. E Jesus faz muito dessa analogia em si. Mas eles acreditavam que expulsar demônios e outras coisas poderiam ser feitos por espíritos demoníacos em si. Mas sinais do céu já seria mais difícil. Então eles pedem, vão até Jesus, para tentá-lo que ele seja o Messias, eles pedem um sinal do céu, ou seja, um sinal diferente que ele seria o Messias. E nessa passagem vocês vão ver que o mestre responde depois que ele fala assim, geração má e adúltera. O adúltero, você vê que não é no sentido que nós temos hoje da palavra, de ser adultério, é ali uma traição em si, né? De você, dentro principalmente da questão do casamento, ou nesse sentido. O adultério, o adúltera, geração má e adúltera, é aquele sentido que eles utilizavam essa palavra para tratar de tudo aquilo que era má. Principalmente o aramaico, que era ali falado por Jesus, era uma língua muito pobre, ela tinha poucas palavras em si. Então, uma palavra poderia ter vários significados. Então, nós vamos vendo, por exemplo, mangueira. Nós temos a mangueira de aguar a planta e temos mangueira da fruta que dá uma manga. Então, assim, a gente vai vendo que é totalmente diferente, é igual o buraco no camelo, né? O camelo em si era aquele da agulha que você passa ali dentro do camelo. Então, assim, gera muitas dúvidas. O problema é esse, em si. Reclamam um sinal, e de sinal não será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os foi embora. Ou seja, Jesus falou assim, não, peraí, vocês querem sinal? Não, eu já dei sinais. Jesus já tinha curado, Jesus fez inúmeras coisas. E ele não ia ficar dando prova. Ele não precisava provar em si. Isso que remete a todos nós. Por isso que eu falei lá no início, nós vamos ainda esmiuçar um pouquinho mais isso. Mas será que nós não estamos fazendo igual os fariseus e os saduceus? Responde aí nos comentários. Será que nós não pedimos muitos sinais a Jesus, a Deus em si? Fala assim, Deus, me prova que você está aí. Me prova que realmente o Jesus é o mestre, modelo e guia. Prova para mim. Nós pedimos prova, nós pedimos sinais na nossa vida, nós queremos ver uma presença física na nossa vida. Então, é isso daqui que também serve para nós nos questionarmos. Será que nós não estamos fazendo igual os fariseus e os saduceus? Jesus veio, fez tudo de bom, ensinou o caminho. Seus apóstolos deixaram ali escrito a questão dos evangelhos, estão ali para nós os ensinos necessários, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como si mesmo. Uma doutrina que nem eu falei, ela não é religiosa, ela é de amor, fundamentada para a vida. E ele deixou os ensinos, será que até hoje nós não questionamos? Responda aí para mim nos comentários. Se você chegou nesse trecho aqui, você vai falar assim, Douglas, eu vejo que cada dia mais nós questionamos. Eu falo nós, gente, porque eu me pego. Esse estudo ele não é feito para o próximo, ele é feito principalmente para mim. Porque ao estudar primeiro, para passar para as pessoas, eu tenho que fazer questionamentos. E eu me fiz esses questionamentos. Eu falei, gente, será que tem hora que eu não peço sinais demais? Né? Que eu não acredito, que eu não tenho a fé de entrega, porque fé não é só acreditar, fé é entrega. Você entrega para Deus também. Muitas coisas da sua vida que você não precisa de sinais. Você não precisa de demonstrações ali de Deus ou de Jesus em si, ou dos espíritos superiores. Eles estão a todo tempo a nos sondar. É que nem Kardec, que pergunta se os espíritos interferem na nossa vida, no livro dos espíritos, e eles falam muito mais do que vos imagineis, a ponto que algumas vezes são eles que vos conduzem. Aí depende de que frequência você está. Será que você está numa frequência boa? Você vai ser conduzido por espíritos bons. Você está numa frequência ruim, você vai ser conduzido por espíritos ruins. Aquela música, Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu não canto, eu encanto somente. E você vai vendo que essa música diz tudo.
Deus, enquanto inteligência suprema, está lá também na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que fala que é Deus, inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Nós não temos a dimensão, a inteligência de compreender o que é Deus. O que é? Porque não tem analogia a essa força suprema, essa inteligência em si. Mas essa música me explica muito. Diz também nos comentários o que você acha. Se essa música te diz, Senhor, eu sei que tu me sondas. Por quê? Deus, enquanto inteligência suprema, ele sabe de todas as nossas necessidades. Se nós temos que passar por provas, se ele me sonda e ele sabe, muitas vezes o que eu peço e ele não me dá é porque eu posso cair. Então essa passagem tem muito disso. No Evangelho Redivivo, ali da FEB em si, no livro 2, trazido nessa parte, ela traz o seguinte: segundo a tradição do judaísmo, o Messias surgiria no plano físico, mas apresentaria sinais inequívocos. Um deles seria o sinal do céu. Nessa situação, Jesus deveria apresentar uma prova de que ele era um enviado de Deus. Na verdade, Jesus apresentou inúmeras provas, mas a vaidade, o orgulho e a intriga dos principais religiosos judeus, ainda por demais presos às benesses da vida material, recusaram todas as ações do Cristo. Olha que importante. É que nem diz aqui, Jesus trouxe diversos sinais. E a gente tem que ver que Jesus não trouxe uma religião. Por quê? A própria religião do tempo, que ele, aqui dentro do Sinédrio ali, o judaísmo em si daquele tempo, nós não estamos falando mal, nós estamos falando sempre nesse nosso estudo, nós não estamos falando mal do judaísmo de hoje, nós estamos falando daquela religião daquela época. Independente do que for, foi uma religião, e talvez outras religiões em si, que levou Jesus até a cruz em si. Então nós temos que ver que Jesus ele não trouxe uma religião, não trouxe o cristianismo enquanto religião. Ele trouxe o cristianismo, os ensinamentos que hoje é chamado de cristianismo, aquilo que prega dentro dos ensinamentos do Cristo, ele trouxe uma doutrina de vida fundamentada no amor. É uma doutrina de vida porque trata da vida. Se você seguir os ensinamentos dele, independente de dogmas, dentro do Espiritismo, nós não trabalhamos com dogmas, mas como esse aqui é um estudo mais amplo em si, que não se alicerça apenas no Espiritismo, eu trago fontes de várias formas em si, nós vamos vendo que é realmente o questionar, você tem que engrandecer, ter a fé raciocinada, assim como ensinou Kardec, você tem que raciocinar. Rousseau Norman Chaplin, ele traz o seguinte, no Novo Testamento interpretar versículo por versículo, que está na página 475. Ele traz o seguinte: o texto paralelo em Marcos é bem semelhante ao texto de Mateus 12:38, porque lá ele já fala, só que ele destrincha um pouco mais. Ele fala, é certo que eu vou te dar os sinais de Jonas. Jonas é o quê? Aquele que ficou no ventre da baleia, que estava no barco, ele não ia lá pregar para Nínive, aí de repente ele tem uma tempestade, ele sai do barco, eles jogam ele para fora do barco, e aí vai tendo toda aquela questão que ele é engolido por um grande peixe em si e cuspido na costa para ir na Nínive para poder pregar. E aí nós vamos vendo que, independente da forma que ele foi parar lá, se foi por um grande peixe, que pode ser pela energia ali do mestre, porque o peixe simbolizava o cristianismo, né? Em si, essas ideias cristãs em si. Se foi também por um peixe, só que o Jonas foi antes do Cristo em si, né? Da vinda do Messias. Ele fala assim, exceto o sinal de Jonas, porque ele fala no 12:38 que Jonas ficou 3 dias dentro do ventre da baleia. E o filho do homem ficaria 3 dias na terra antes de retornar, que é fazendo a analogia ali dos 3 dias que ele permanece em tese morto para depois ressurgir ali aí depende o que você vai acreditar. Eu acredito que ele apareceu em perispírito, que ele realmente estava ali com a sua essência em si. E aí traz assim, não há razão em negar a possibilidade de esse acontecimento se ter verificado por mais de uma vez, pois é patente que as autoridades religiosas judeus frequentemente procuravam lançar o descrédito às obras milagrosas de Jesus. Ou seja, ele explica que por mais de uma vez, por isso que está lá em Mateus 12:38 e está aqui em 16:1-4 nisso.
Então, por mais de uma vez, pode ser que os fariseus e os saduceus, ou só fariseu, procuravam Jesus, falavam, mostra para mim um sinal. Ele poderia dar inúmeros sinais conforme ele deu, de cura, de outras coisas, mas eles não acreditavam em si. É bom também que Caibar, e essa, tá em o Evangelho Redivivo, desculpa, não em Caibar, essa era a mentalidade reinante. Qualquer coisa que Jesus falasse ou fizesse seria mal interpretada. É o que se deduz da resposta de Jesus aos que lhe pediram um sinal do céu, como também no texto dos versículos citados. Mesmo o sinal de Jonas, aquele conhecido como quem ficou no ventre do grande peixe, foi motivo de divergência de opiniões e não mereceu aceitação restrita das autoridades religiosas. Jesus apenas retrucou ao afirmar: uma geração má e adúltera exige um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas, e deixando-os foram embora. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo. Queremos a sua participação. Traga nos comentários aquilo tudo que nós trabalhamos nesse texto, ou engrandeça ainda mais, principalmente engrandeça ainda mais esse nosso comentário. Traga o que você achou, traga o que você interpretou. Nós queremos unir os corações para realmente alicerçar e mergulhar nesse amor do Cristo. Um agradecimento a todos, então, e até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.